tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje estamos aqui a mais um vídeo. E hoje vamos contar a triste história de Obanai e Guru. E já deixe seu like, se inscreve no canal se você quiser e gostar do conteúdo. Claro, eu não posso te forçar a fazer nada sem sua vontade. E eu decidi contar a história do Obanai porque esses dias eu estou bem concentrada nas histórias de Obanai e de Mitsuri, que eu resolvi pegar um resumo do mangá, que eu estava lendo agora há pouco, e fazer a história. Então, vamos pro vídeo? Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori. Obanai e Guru, Pilar da Serpente, tem uma triste história por trás de sua pouca arrogância, como podemos ver quando ele trata o Tanjiro. Tendo um enorme afeto por Mitsuri Kanroji, ou Kanroji-san, tem uma triste história e um triste passado. Obanai e Guru morava com uma família, vamos dizer que meio rica, mas a ponto das coisas dos outros. Eles roubavam e comiam, moravam numa mansão, eles viviam uma luxúria desnecessária, vamos dizer assim, como Obanai nos conta. Eles moravam numa mansão e aproveitavam de grandes refeições usando os dinheiros roubados e, como Obanai nos conta, nem sentiam vergonha. Uma família avarenta, arrogante e horrível, como nas palavras de Obanai. Ele nasceu em uma família onde apenas tinha mulheres e elas disseram que já fazia cerca de 370, se eu não me engano, anos desde que um homem tinha nascido. Ou seja, ele foi um dos próximos homens daquela família. Mas desde o momento em que ele nasceu, ele ficou trancado em uma cela. Sua mãe, irmãos e avós bajulavam muito, tanto que era repugnante. Elas levavam comida para ele todo santo dia, como uma boa família. Não havia nenhum tipo de ventilação no quarto dele, ou seja, na cela, e o cheiro de gordura era tão forte que ele tinha vontade de vomitar. Ele não aguentava aquilo, e quando chegava a noite, ele ouvia alguns sons sinistros de algo grande rastejando no telhado, que, como nós sabemos, devia ser Kabumaru, mas na verdade não era. Ele sentia um olhar fixo olhando para ele, como se algo tivesse o observando. O corpo dele inteiro suava, e ele não conseguia dormir até que o som parasse dentro daquela pequena cela à noite. Quando ele fez 12 anos, finalmente o tiraram da cela e levaram até um quarto muito, mas muito luxuoso e chamativo. E lá havia como se fosse uma deusa, um demônio, mulher, que a parte inferior era como de uma cobra. Ela tinha uma enorme língua, olhos amarelos e um rosto extremamente terrível. E como eu falei para vocês, que não era Kabumaru que estava observando à noite. Porque ele logo percebeu que essa era a criatura que ia o ver à noite, toda a noite. A criatura então olhou e falou com uma voz extremamente horrível.
Muito pequeno, muito pequeno. Acho que devemos esperar até ele ficar um pouco maior. E assim foi. A família dele vivia de roubar os bens das pessoas que eram mortas pelo demônio cobra, que, por ela, adorava comer bebês. Então a família oferecia os próprios filhos como um sacrifício para ela. E por Obanai ser um bebê raro do sexo masculino, com olhos excêntricos, como vamos dizer, de cores diferentes, a mulher ficou especialmente interessada nele. Então, ela deixou que ele crescesse até um tamanho mais, como posso dizer, saciável. Então, em um dia, elas decidiram que ele só viveria um pouco mais depois de ser apresentado. A mulher disse que a boca dele deveria parecer com a dela. Então, elas cortaram a boca dele. Então agora, é por isso que ele usa aquela máscara. Pra quem não sabia. O sangue que escorreu do ferimento encheu uma taça e ela simplesmente bebeu o sangue de Obanai. Quando ele voltou para a cela, ele só pensava em escapar e sobreviver. Usando um grampo de cabelo roubado, ele começou a arranhar as grandes grades de madeira. Todos os dias, ele ficava muito nervoso que elas fossem descobrir que ele estava tentando fugir. A única criatura em que ele podia confiar era a Kabumaru. Sim, a Kabumaru, para quem não sabe, é a cobra que ele tem no pescoço. Uma cobra que passeava pela cela dele, que, diferente daquela mulher, era uma cobra boa, que o ajudava. Ele conseguiu escapar, mas ela o perseguiu e quase o matou. Porém, ele foi salvo pelo Pilar do Fogo daquela época. E eu tenho uma teoria. Aquele pode ser o antigo Pilar das Chamas. Ou seja, o pai de Kyojuro Rengoku. Mas não foi revelado isso no mangá, então não posso dizer nada. Só sabemos que ele era um dos usuários do fogo. Ele o levou pra ver a prima dele que havia sobrevivido. E ela brigou com ele sem parar, falando que a culpa era dele, que todos morreram porque ele fugiu. 50 pessoas morreram porque ele fugiu, que ele as matou, que ele era apenas um sacrifício, que ele devia ter ficado quieto e deixado a cobra comer ele. E não tinha nada de racional nas palavras agressivas dela, mas as palavras o machucaram muito. Não é como se ele tivesse pensado no que aconteceria com a família se ele escapasse, mas ele fugiu mesmo assim. Ele queria viver. Ele pensava que ele era só outro merda que nasceu em uma família merda. Isso eram pensamentos dele. O karma dele era profundo, então ele não podia viver uma vida normal. Ele não tinha para onde dirigir os seus sentimentos, então dirigiu a raiva para os demônios. Ele os desprezava e os odiava. Sempre que ele arriscava a vida dele para o bem das outras pessoas, ele sentia como se algo bom crescesse nele. Mas não importa quanto tempo tenha se passado, aquelas pessoas com olhos odiosos, que no caso seriam a família dele, o seguravam com as mãos e cravavam as unhas na pele dele para se certificarem de que ele não vá a lugar algum. Ele queria derrotar o Muzan e morrer, realmente, para ter uma vida melhor. Ele esperava que isso purificasse o seu sangue impuro. E ele até mesmo no mangá, nos últimos capítulos da página 180, do último capítulo, última página do capítulo 188, ele fala para Kanroji em seus pensamentos: se reencarnarmos como seres humanos em um mundo sem demônios, então com certeza vou te dizer
que te amo. Realmente, o Banai, nesse capítulo, confirma que ele tem uma quedinha por Kanroji. Mas esse não é o fim da história. Ele, com o Pilar da Cobra, com a idade de 21 anos, é um homem bem rigoroso, não tolera que algum dos caçadores quebre o código de Demon Slayer, que no caso seria caçador de demônios em português, e tem expectativas quase reais quanto ao desempenho dos estudantes, porque, como vimos no mangá, desculpa pra quem não lê mangá, como vimos no mangá, ele treina os caçadores, os usuários da respiração da cobra, ou da serpente, como você preferir. Acha os novos recrutas da organização fracos e incapazes de lutar, vamos dizer assim. Ficando realmente surpresa ao saber que Tanjiro sobreviveu a uma missão da seleção final. Realmente. E até de se encontrar pessoalmente com Kibutsuji, que no caso seria Muzan ou o nosso famoso Michael Jackson. Mas, como nós vimos no mangá, os alunos que irritam ele ou não fazem as coisas certas, ele os prende nas paredes para os novos recrutas poderem treinar o movimento, vamos dizer assim. Considera seu sangue impuro por vir de um clã que sacrifica seus membros aos demônios por meros motivos monetários. Seu senso de autoaversão é tão grande que acredita que para ser digno de Mitsuri, porque é realmente muito apaixonado por ela, que o seu nível de ciúme é realmente insano, precisa morrer derrotando o Muzan, o rei demônio, e reencarnar em outra vida para poder amar ele lá, finalmente, sem ter o seu sangue impuro. Embora tenha grande força, é o segundo mais fraco entre os pilares, parcialmente cego de um dos olhos. Tipo, conta com a ajuda de sua cobra, Kabumaru, para ler os ataques do inimigo e retratá-los, né, a ele. Porque quem viu o mangá viu que lá no final o Muzan meio que machucou um dos olhos dele, então Kabumaru seria os olhos que guiavam ele. Domina o estilo respiração da serpente, com o qual consegue usar a espada com movimentos de uma cobra. E é realmente muito rápido. O Banai, Mitsuri morreu nos braços. Como nós amantes de Kimetsu vimos, Mitsuri morreu no colo de Obanai em decorrência aos graves ferimentos da luta final contra o Muzan. Sim, eu vou contar a história de praticamente todos os pilares. E se vocês quiserem, até de alguns Onis. Mas aí, deixa aí nos comentários. Obanai Iguro, ou Iguro-san, além de tudo, com sua respiração da cobra, Kabumaru não fica de fora, não é mesmo? Além de Kabumaru se tornar extremamente gigante quando ele usa a respiração, um dos seus últimos momentos lutando com Muzan, a sua lâmina fica vermelha, pois a marca apareceu e ele abriu o caminho para a morte. Seu enorme afeto por Kanroji faz ele não se sentir tão inútil nos seus últimos momentos de vida e realmente morrer feliz, vamos dizer, uma morte feliz. Ele esteve um momento feliz antes da sua morte. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e me digam aí nos comentários se vocês quiserem mais e qual pilar ou Oni vocês querem que eu faça a história. Eu irei estar trazendo para vocês mais histórias e até principalmente do Muzan, porque sim, Muzan tem uma história e essa história é realmente muito interessante. Eu adoraria contar para vocês. Mas então é isso, eu me despeço com vocês e até o próximo vídeo ou conto.